Olá, querido! Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Você no Divã. Hoje nós vamos ter uma entrevista maravilhosa e eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas, ou quem sabe até ser ajudado através, tá bom? Então vamos lá? Ele é professor, psicanalista, palestrante. Olha só, ele é psicanalista clínico também e didata. É uma pessoa maravilhosa e os seus alunos são apaixonados por ele. Nós estamos falando do professor José Walter Montever. Muito obrigado, uma honra tê-lo aqui no nosso canal. Tenho certeza que a nossa fala de hoje vai poder auxiliar muitas pessoas. Seja bem-vindo, querido. Ok, Sandra, muito bom dia. Demorou, mas chegamos, né? É verdade. Nosso encontro já estava programado desde o ano passado, mas É agora nós temos mesmo. essa oportunidade, né? Espero que nós tenhamos um tempo de discernimento e um resultado de crescimento e principalmente o entendimento de uma situação que traz sofrimento, muita dor, mas que tem um caminho, certo? E quem sabe hoje a gente possa fazer a proposta deste caminho. Bom dia a É todos, isso. todos que estão nos ouvindo agora, nos assistindo agora, todos que vão assistir depois. Meu bom dia também ao Rafael, que está aí, nos ajudando. Enfim, estamos aqui, à disposição. Prontos, isso aí, prontos para levar para você, querido, o melhor do nosso canal. E hoje o assunto é importantíssimo. Nós vamos falar sobre o narcisismo. O narcisismo que é um ciclo abusivo. Vamos entender isso muito melhor hoje com a presença do professor Montever, tá bom? E vamos iniciar já perguntando onde surgiu, como apareceu, como é que foi conhecido, da onde veio o narcisismo? Ah, Sandra, a personalidade narcisista sempre existiu. Porém, com os estudos, com a pesquisa de Freud, ele fez uma certa teoria, não é? Teoria em cima do narcisismo em si. O termo não foi criado por ele, mas ele aproveitou no momento em que ele estava trabalhando a teoria psicanalítica, visando unicamente o sofrimento humano. Ele então apropria da mitologia, foi lá na mitologia e trouxe para o pensamento psicanalítico uma figura que tem como preocupação central, ou quem sabe absoluta, o seu próprio eu. Então, o narcisismo, na verdade, é aquele que fala e recebe o retorno da própria voz. É uma crítica. O narcisismo, como doutrina psicanalítica, é, na verdade, uma crítica ao egocentrismo exagerado. É o amor próprio exacerbado, aquele ser humano que não reconhece o outro. Ou seja, o mundo está criado ao redor dele, certo? Na mitologia grega, a figura de Narciso é de alguém que nasceu condenado a não se contemplar. A beleza de Narciso era tão grande que as ninfas, por ele, se apaixonavam, mas não podia ver. Então, ele escondia o rosto das pessoas e escondia dele mesmo. A tragédia narcísica, olha só, a tragédia narcísica acontece no momento em que Narciso se descobre. Quando ele se descobre, ele vê que a beleza dele é muito maior do que a imaginação. Ele é lindo, né? É um sujeito lindo. Eu me amo. É assim, bom, aí eu me amo. Eu me amo, olha só. Eu me amo
eu me desejo, eu me quero e eu me basto. Eu não preciso de ninguém. Então, eu me basto. Tudo gira em torno de Em mim. torno dele. Narciso morre. Porque era bonito? Talvez. Porque a causa da morte de Narciso talvez não seja a beleza. Talvez seja o não envolvimento com o mundo externo. Diz a mitologia que ele ficou contemplando a beleza, perdeu as forças. Veja, não procurou nada do mundo externo, então não teve força para continuar a vida toda se contemplando, querendo se ter, ele morre afogado. Então, veja, o narcisismo morre justamente por isso. Morre no seu mundo, porque ele não reconhece a existência nem a beleza de um mundo externo, e o que esse mundo pode trazer para ele. E as pessoas que estão em volta, né? As pessoas que estão em volta, elas são simplesmente objetos de encanto Subjugadas, né? do narciso. Ou seja, as pessoas que estão ao redor, Sandra, só servem para dar respostas ao narcísico, ao narcisista. E respostas afirmativas. A ninfa que se apaixonou por Narciso era uma tagarela. Ela falava demais. Então, ela foi condenada pelo oráculo a ficar repetindo tudo que fala para ela. Por isso que ela tem o nome de eco. Né? Quando você solta a tua voz, o som reverbera para você. A ninfa, ela chegou perto de Narciso e Narciso não podia ver. E Narciso perguntava, quem está aí? O que ela dizia? Quem está aí? Quero saber quem é você. Eu quero saber quem é você. Então, daí Freud criou um pensamento, uma doutrina. O narcisista, Sandra, ele sobrevive daquilo, do retorno que ele tem do outro. Mas o retorno tem que ser positivo. Você diz assim, eu sou uma mulher inteligente. Aí a pessoa diz para você, você é mais inteligente do que você imagina. Aí você fica feliz. Certo? Porque retornos positivos, né? Ele se Isso. alimenta de retornos positivos. Sim. Uma das alunas de psicanálise fez um trabalho de mitologia, trabalho de conclusão de moda, e eu achei muito interessante o trabalho dela, que lá ela coloca o encontro de dois narcisistas. É muito, muito chique, né, a ideia. Um narcisista encontra com o outro e diz assim, o primeiro diz assim, olha, eu gostei muito do que você fez. Você é muito competente. É verdade? Não. O que ele Mas espera? ele quer ouvir aquilo. Não, ele quer ouvir o retorno. Aí, aquele que ouviu esse elogio tem que falar assim, imagina, inteligente é você. Você é muito mais do que eu. Aí os dois vão vivendo nessa fantasia. Eu sou melhor que você. E você diz, não, melhor sou eu. Até na humildade, você entendeu? Até na simplicidade das palavras, o narcisista, ele mostra todo o amor que ele tem por si mesmo. E o narcisismo é um transtorno de personalidade, certo? Como é que a psicanálise conceitua isso? Como que é essa conceitualização? Olha, a psicanálise tem o DSM, né? É uma classificação, tem lá, o narcisismo é considerado hoje como uma patologia, certo? Tem um aspecto patológico. Comumente, a palavra narcisista, né? Ela tem, no senso comum, ela está usada
ela está usada de várias formas. Aquele é narcisista, que ele só pensa nele. Aquela lá não tem nada do outro, é narcisista. Agora, para a psicanálise, o narcisismo, ele tem essa ideia de senso comum, mas Freud trabalhou o narcisismo, Sandra, como a base da personalidade. Lá na história da psicanálise, surgiu um amigo íntimo de Freud, né? Carl Gustav Jung, famoso Jung, o pai da psicologia analítica. Os dois eram amigos íntimos. Jung era um discípulo de Freud, até o momento em que Jung começa a criticar as teorias de Freud, principalmente a teoria da sexualidade. Em 1912, Jung escreveu um artigo chamado A Metamorfose da Libido. Então, nesse texto, Jung critica a fala de Freud, principalmente na doutrina das fases psicossexuais, que é a fase oral, fase anal, fase fálica, fase de latência, puberdade, as fases que Freud criou, né? Então, Jung faz uma crítica. Então, quando Freud se depara com a crítica de Jung, Freud se debruça a estudar a personalidade humana, e aí ele lança, em 1914, aí ele lança um dos artigos mais poderosos da psicanálise. O artigo tem o nome Narcisismo, uma introdução. Depois que Freud terminou, dizem, né, os historiadores, de que quando ele terminou o texto, ele não gostou muito, mas já estava pronto. E é um sucesso o texto de Freud. Mas o que ele queria, naquele momento, ele foi rápido no texto, e ele queria, então, contrapor a fala de Jung. E aí, no texto, a Introdução ao Narcisismo, é um ajuntamento, sabe, de tudo que Freud já tinha pensado ali. Então, o texto, em 1910, ele escreveu os 2 princípios do acontecer psíquico, e ele também pega essa ideia para a introdução do narcisismo. Ele havia escrito, se não me falha a memória, 1905, posso até estar errado nas datas, mas ele escreveu O Luto e a Melancolia, onde, no Luto e a Melancolia, ele trabalha sobre o ego ideal e o ideal do ego, muito, muito importante, inclusive para os nossos dias, esse texto de Freud. Então, ele fez esse apanhado e ele lançou, então, a introdução ao narcisismo. E lá na introdução ao narcisismo, como eu já disse, no texto, ele fala que o narcisismo ele é essencial para a estruturação do sujeito. Sandra, sem o narcisismo, nós não nos estruturamos. Mas, professor, como assim? Verdade, que medo. Você concorda com isso? Me deu medo agora. Mas ninguém pensa nisso, né? Mas nós precisamos vamos chamar de uma porção narcísica. Bem pequenininha. Não, tem que ser grande, certo? Para eu ser quem eu sou, para você ser quem você é. Sandra, sem essa porção narcísica, nós não gostamos de nós mesmos. Nós nos tornamos um sujeito alienado. Então, nós precisamos dessa base narcísica. Olha, eu recomendo o texto de Freud. Quem quiser ler, quem gosta da leitura de Freud, eu gosto de todos os textos dele, e eu vou quebrando os meus conceitos, né? Eu leio um texto de Freud, falo, esse é o melhor texto, aí depois eu leio outro. Por enquanto... O próximo é o melhor sempre. Por enquanto, eu ainda estou, não é, no Mal-Estar na Civilização de 1929. Para mim, Freud foi fantástico. Ele descreveu a natureza, ele descreveu
o ser humano, descreveu as instituições, ele descreveu tudo nesse texto para falar unicamente de um sujeito que sofre. Mas foi em 1929, né, num contexto de uma Europa em transformação, queda da Bolsa de Nova York, né, alguns anos antes, final da Primeira Guerra Mundial, então, ali no mal-estar na civilização, e lá também ele engloba o sujeito narcisista. Mas vamos lá, voltando aqui ao narcisismo. Freud define, então, o narcisismo, olha que interessante, né? Ele é a força, o narcisismo, na verdade, é a força que direciona a energia de nossas pulsões. Ou seja, vamos chamar de pulsão libidinal. Então, veja, os nossos desejos, eles são pulsionais. E são também, freudianamente falando, e é uma coisa que Jung não concordava, mas Freud trabalhou muito, os nossos desejos, eles são pulsionais e libidinais. Esse desejo, ele precisa de uma força que alavanca. Então, existe essa força que vai alavancar o nosso desejo e esse desejo, então, ele vai se direcionar para o outro ou vai voltar para nós mesmos. Quando esse desejo volta para si, aí constitui o narcisismo. Que na época de Freud, nós vamos lá, em 1910, ficou muito ligado à questão da homossexualidade. E Freud até pensou nisso, mas depois ele desistiu de pensar no narcisismo como uma questão homossexual, porque naquele tempo, estamos falando de mais de 110 anos atrás, naquele tempo, sexo tinha a ver com procriação. Então, todo sexo tem que ser direcionado a uma procriação. O sexo que não visava a procriação da espécie era tido como perversão. Então, o homossexual, na época, era tido como perversão, e o narcisismo, como é um desejo voltado só para si, aí Freud até começou a pensar, realmente, mas depois, aí já em 1914, ele se desfez dessa ideia, né? Tá lá no artigo dele. Então, ele se desfez dessa ideia. Então, veja, quando a força libidinal é direcionada para o ser em si, ou seja, a minha força libidinal é voltada para mim mesmo, constitui o narcisismo. Ok. E tem tudo a ver com as queixas que a gente recebe, né? O dia todo, né? Uhum. Agora, novidade. Novidade, 1914, 2014, 100 anos, 108, 109 anos depois, quase 110 anos. A novidade é que, professor, e a força que direciona a libido para o outro é narcisismo? Sim. Também. Mesmo sendo direcionado. Mas espera aí, então não é narcisismo, é narcisismo. Por isso que eu falei no começo, né? Então, o narcisismo é a base da estrutura da personalidade do sujeito. Nós nos estruturamos, nós somos estruturados a partir do narcisismo. É aí que A gente falando de uma forma, professor, poderia se falar assim que seria esta, então, uma energia limpa, né? Essa direcionada para o... Quem sabe, né? Mas Freud deu um outro nome. A primeira, quando a libido é voltada para você, ele chamou de narcisismo primário. Aí a segunda, quando a libido
é direcionada para o outro, aí ele chama de narcisismo secundário. Agora, qual é a vantagem disso tudo? Então, vamos lá. Se o ser humano está fixado no narcisismo primário, e aí acontece nas primeiras fases, fase oral, fase anal e fase fálica, nos primeiros meses, ou anos. Bom, vamos chamar de meses, né? Os primeiros 36 meses do bebê. Então, Freud disse que a criança, quando nasce, ele não tem um ego pronto. O ego dele não está totalmente constituído. Quando Lacan interpreta Freud, já na segunda metade do século passado, Lacan chama o bebê, e aí ele usa uma expressão que eu não gosto, eu gosto de tudo que Lacan falou, mas essa frase, não discorda, ele está certo, mas olha que frase, não gostei. Ele fala que o bebê é um bolo de carne. Aí a nossa imaginação, né, é horrível. Chamar o bebê de bolo de carne, mas ele Mas, certo, ele tem as razões dele. Então, vamos lá. O bebê, o mundo é ele. O mundo é totalmente dele. Olha, o bebê é narcisista, o bebê é narcísico. O bebê não reconhece o outro. Quando ele nasce, veja, a mãe que põe o seio na boquinha dele, a mãe é ele, e ele é a mãe. Então, as necessidades dele são mais importantes que tudo ali. É só. Não existe mais nada além das necessidades do bebê. Aí Freud diz que precisa, essa criança, esse bebê precisa sofrer um novo ato psíquico. Ou seja, o contato com o mundo vai fazendo com que ele se diferencie, com que o bebê se amadureça. Então, ele precisa desse contato. E chega um momento que o bebê precisa de um novo ato psíquico. E esse novo ato psíquico, Freud chama de narcisismo. E aí, no caso, veja, o primeiro ato psíquico, que não é um psiquismo formado, que não é um ego formado, é o bebê vivendo de acordo com a sua própria imaginação. O mundo é totalmente dele. Aí, no novo ato psíquico, vai vir uma voz externa falando quem o bebê é. E aí, então, esse narcisismo, que é esse novo ato psíquico, é chamado de narcisismo secundário. Quem não desenvolve bem esse narcisismo secundário, olha só, parece contraditório, né? Parece um contraponto, mas não é. O narcisismo secundário precisa ser bem desenvolvido para que o sujeito tenha uma autoestima, para que ele goste dele. Nós não vamos gostar da nossa imagem no espelho se nós não tivermos aquilo que nós chamamos no começo, né, que demos o nome hoje. Se nós não tivermos essa porção narcísica. Aí, então, o que acontece? Quem vai introduzir esse narcisismo secundário? É óbvio, né? É a mãe. Quem somos nós, Sandra, nesse mundo doido? Nós somos, freudianamente falando, e talvez quem assistir essa nossa entrevista aqui não vai concordar com isso de jeito nenhum, né? Assim, demora para entender. Ou para compreender. Muito mais para aceitar. É mais ou menos assim, não é? Quem somos nós? Nós somos o olhar da mãe. O olhar que recebemos da mãe e o olhar que faltou da mãe.
Outro dia, numa aula, uma aluna disse, meu Deus, professor, não fala isso. Mas eu disse assim, nós somos a desgraça do Édipo. E a pessoa falou, meu Deus, eu não sou uma desgraça. Eu falei, nossa, você sabe que o pior de tudo é que agora não tem como eu retirar o que eu falei, não é? Mesmo que eu peça perdão, desculpa, eu falei. Você pega lá a mitologia, aí Freud se apoia na mitologia, principalmente a mitologia grega, né? Aí, o fundamento da psicanálise está no Édipo. E depois de Narciso. E quem foi o Édipo? Édipo foi vítima de uma vida desgraçada do pai dele, segundo a mitologia. Né? A vida desgraçada que o pai do Édipo levou resultou nele um menino que nasceu, né, predestinado a ter desejos pela mãe, desejos inconscientes pela mãe, e desejos, né, desejos hostilizantes pelo próprio pai. Aí nós estamos aqui, o adulto, né? Quem somos nós, adultos? Nós somos o Édipo. Aquilo que aconteceu lá nos primeiros anos. Porque o Édipo, ele chega, tem a fase oral, a fase anal, a fase fálica. Na fase fálica surge o processo de castração, fim do complexo de Édipo. Nós vamos para a cultura, e na cultura nós vamos viver com o superego. Mas nós saímos da relação pai e mãe, todo ser humano sai da relação pai e mãe castrado. Ninguém sai perfeito. Lacan disse que quando nós saímos do complexo de Édipo, nós fazemos parte de 3 estruturas psíquicas. Neuróticos, psicóticos ou pervertidos. Ou seja, ninguém sai do complexo de Édipo ileso. Então, nós vamos carregar para a vida toda aquela experiência. Que experiência? Experiência do corte. E é muito sério isso, porque nós trabalhamos com o sujeito do vazio. A vida toda nós estamos trabalhando com o sujeito do vazio. Quem é o sujeito do vazio? Somos nós. Temos um desejo impossível de realizar, somos pulsionais, agimos inconscientemente, queremos as coisas que não conseguimos, mas estamos sempre querendo, né? Numa linguagem lá do nosso querido estado de Minas, somos um saco sem fundo. Você põe em cima, sai embaixo, parece que nós nunca estamos satisfeitos com a vida. E temos alguns momentos de ilusão, né? E nesses momentos de ilusão, achamos que os problemas estão resolvidos. Ou seja, achei o emprego do meu sonho, achei o trabalho do meu sonho, a minha profissão, mas logo eu estou reclamando dela também. Achei a igreja, né? Nossa, mudei de igreja. Estou tão feliz na igreja que eu estou agora, o pessoal é fantástico, é muito abençoado. Daqui a pouco eu já estou infeliz com essa igreja também. Tá? Estou num novo relacionamento, esse relacionamento é muito abençoado. Olha a pessoa que eu sempre sonhei, muito mais, estou apaixonado, aquela coisa toda. De repente acaba, não é? Esfria. Por quê? Porque nós somos o sujeito do vazio. O teólogo, professor e psicanalista Caio Fábio de Araújo Filho diz, né, que o ser humano é portador de um rombo existencial, um vazio do tamanho de Deus. E nesse momento, esse rombo existencial, esse narcisismo secundário vai ajudar na sobrevivência. Acho que por essa você não esperava, né, Sandra? Falar bem do... Dá um nó, né, É, professor? Mas falando aí, o senhor falou aí em insatisfação, né? É uma grande característica dessa personalidade, né? A insatisfação nunca está perfeito, né? É algo na vida deles que eles usam para estar diminuindo quem está ali naquela convivência, né? exatamente. Então,
o narcisismo é basicamente isso, né? Agora, é interessante também que uma explicação melhor que a gente tem desse narcisismo secundário, nós pegamos em Lacan, Jacques Lacan, o francês. O Lacan era o psiquiatra que resolveu estudar Freud, numa época em que a doutrina psicanalítica estava muito banalizada, tanto dentro do campo psicanalítico e principalmente fora dele. As pessoas banalizavam a psicanálise, então Lacan surge para reestudar Freud, e ele reestuda. E ele se coloca como freudiano convicto. Olha, Freud nasceu em 1856. Em 1900, Freud, com 44 anos de idade, Freud lança o livro que todo mundo devia ler. Interpretação dos Sonhos. E no ano seguinte, 1901, nasceu Lacan. Então, Freud é 45 anos mais velho que Lacan. E Lacan se apaixonou por Freud, né? Pela doutrina de Freud. E os dois nunca se encontraram. Em 1932, quando Lacan terminou a sua tese de doutorado, ele mandou uma cópia para Freud. E Freud respondeu mandando um cartão. O único contato que os dois tiveram. Aí Freud morre em 1939, e aí a psicanálise segue o seu caminho até o momento em que Lacan resolve reestudar Freud e criou, então, a psicanálise lacaniana, a escola lacaniana, que é chamada também de escola francesa, mas a escola francesa de psicanálise, ou escola lacaniana, tem toda a sua base nos textos de Freud. E ele dizia o seguinte: se alguém quiser ser lacaniano, fique à vontade. Eu continuo freudiano. E Lacan morre, parte desse mundo, em 1981. Mas deixou aí né? O legado, né, do reestudo de Freud. Mas por que eu estou falando de Lacan? Porque Lacan explica esse narcisismo secundário quando ele traz uma ideia do estágio do espelho. E olha que interessante, né? E aí ele diz que a criança tem, no estágio do espelho, a criança tem 3 fases. A primeira fase, quando a criança descobre que existe um espelho, vamos pegar aí o primeiro aninho, e ela olha no espelho, o que ela vê? Tudo e nada. Não é? Ela... vamos lá, ele olha para o espelho, o que ele vê? Vê uma cadeira, um vaso, um quadro, um telefone, e ele? E ele? Mas tanto faz ele, o telefone, o quadro, é tudo uma coisa só. Então, esse é o primeiro estágio do espelho. No segundo, vamos pegar, quem sabe, já no 1 ano e 8 meses, a criança olha para o espelho e tudo é ela. A mãe, se ela estiver no braço da mãe, ela e a mãe são um só. Não consegue, aí veja, aí ele está no centro. No terceiro estágio do espelho, a criança olha e se vê além das outras coisas. Existem as outras coisas, mas ela foca na imagem dela e ela acha bonito o que ela viu. É linda. Essa criança, ela olha para o espelho e tira os olhos do espelho e olha para quem está do lado. Por quê? Ela imagina que alguém está do lado, está vendo ela no espelho e está sorrindo e está achando ela a coisa mais linda do mundo. Sandra, nesse momento, está lá a mãe bate palma, a mãe fala para a filha, você é linda. O pai fala para o filho, gostei, olha, você é bonito. Sabe o que é isso? O narcisismo
secundário. É aquela criança que vai desenvolver a autoestima. E não vai ter tanto problema de complexo quando estiver entrando na fase adulta. Então, é isso, né? E aí, então Lacan dá essa explicação aí pro narcisismo. Eu espero que o pessoal esteja entendendo. Estou tentando aqui. Olha, É uma visão muito mais aprofundada, né, professor? olha, eu falo para os alunos. Para partir o entendimento de um todo dessa personalidade tão difícil, né, de convivência, eu vejo que é muito interessante as pessoas conhecerem todos essas nuances, né, assim, de formação da personalidade, né? Se tiver aluno meu assistindo, eu falo na faculdade, até no curso de mestrado também, né? Eu falo para eles que eu tento decodificar o debate intelectual, porque judiaram de mim. Ou seja, os mega professores que eu tenho, que eu amo muito e que fizeram uma grande diferença na minha vida, eles não tiveram essa preocupação, né? Então vinha muito em código. Então eu digo para eles, olha, eu não sou simplório, mas eu quero trazer numa linguagem que todos entendam. É aquilo que eu estou falando, que o debate é complicado, né? E então a gente tenta quebrar isso aí. Enfim, falar uma linguagem menos técnica, uma linguagem mais comum. Para que o povo possa absorver, né? As pessoas possam absorver. Sim, por isso que... E entender, né? Eu acho isso muito importante. Não, Eu acho que esse é o verdadeiro mestre, né? Aquele que consegue passar o seu conhecimento de uma forma que quem está ali assistindo está bebendo, né? Está sorvendo e vai conseguir segurar, né? Porque senão ano passando, né? Vai e sai, não sim, permanece. mas E, doutor Walter, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Para que a gente coloque, o senhor está falando ali, né, da infância, enfim, dessa fase ali de transição, tem vários, né, vários pontos em que falam que o narcisista ele pode estar sendo também encaminhado, vamos dizer, para isso, formado, afora todos esses ensinamentos que o senhor deu. Por exemplo, um que me chamou muito a atenção quando existe um problema grave entre os pais, onde ou o pai abandona, ou o pai convive, mas parece que é só uma pessoa que entra e sai, não tem aquela, não é agregado à família, e então a mãe toma esse filho como se fosse o marido, né? Dá o valor, a importância, né? E encargos, inclusive, a esse filho como se fosse o marido. O senhor como vê isso? É real? Acontece muitas vezes? Como que o senhor vê isso? Sandra, que bela pergunta, que preciosa pergunta. Isso é uma realidade. Olha só, num primeiro momento, essa é uma realidade em todas as mães. Todas as mães fazem isso. Aí eu vou me recorrer a Lacan de novo. Freud fala que na fase fálica, ou seja, o bebê, menino, na fase fálica, estou me perdendo aqui nas palavras. Na fase fálica, o bebê reconhece a existência de um outro desejado. E ele se descobre também um sujeito desejante. Então, ele deseja o outro, começa a desejar o outro. E aí o outro do sexo oposto.
Quem é o outro primeiro? O outro feminino. O primeiro outro feminino na vida do menino é a mãe. A mãe. E ele se apaixona pela mãe. A menina. Quem é o outro masculino? É o pai. Aí ela se apaixona pelo pai. O menino nutre uma hostilidade pelo pai. E a menina nutre essa hostilidade pela mãe? Não. Por quê? Porque ela reconhece que a mãe é boa para ela. Que ela também veio da mãe. Aí já nasce o conflito. Né? Aí nós temos vamos chamar de conflito freudiano na fase fálica. A menina não teve o pai. Aí a menina cresce, não é? Aí tem todo aquele imbróglio, né? Não vou chamar de cultura machista, vamos chamar de cultura masculinizada, né? É um tema para um outro momento, mas existe isso. Então a menina cresce, ela é menina, ela não tem falo masculino, então ela vai sofrer por isso, mesmo que ela eu sofre sim. Né? E aí ela chega à fase adulta. Ela fala ela chega à fase adulta, aí eu já vou chamar o Lacan. Porque na fase adulta, essa menina casa e tem um filho. Quem é esse filho? Aí Lacan trabalha o complexo de Édipo em 3 tempos. Primeiro, segundo e terceiro. É muito jóia, né? Ele diz assim, no primeiro tempo, quando o bebê chega, o bebê é a realização dos pais. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de mais nada. Mas mais acentuado isso se dá na mãe, porque o bebê saiu dela. Sabe o que a mãe faz nesse momento? Ela leva o pai para o anonimato, porque agora ela tem um bebê. Ela está realizada. Sandra, o pai que ela não teve na fase fálica, no complexo de Édipo, agora ela tem em forma do bebê. E o marido dela é oculto. Certo? Ele é oculto. É ela e o bebê. Aí ela olha para o bebê, meu amorzinho, né? Então, com essas falas, com esse estoque, ela erotiza o bebê. Aí o bebê já passa a ser erotizado. Essa relação, segundo Lacan, não dura muito tempo, porque chega um momento em que a mãe sente falta do marido, sente falta do pai. Tudo isso no campo do psiquismo. Aí a mãe traz o pai para a relação. Esse pai entra como castrador. Veja, igual lá em Freud, o pai entra como castrador. E aí ele assume a direção e o filho já não tem mais a mãe totalmente, e a mãe também não tem mais o filho, né? Então aí passa essa fase de castração, aí entra o terceiro tempo do complexo de Édipo, que é quando o filho é entregue à cultura. Qual é o problema? O problema é quando a coisa não é bem assim. É quando o pai entra para a relação, mas não dá essa castração. Mãe e filho passam a viver essa forma. E isso daí é a forma narcísica. Aí nós temos, Sandra, o narcisismo primário. Uhum. Certo? A mãe... Você está me ouvindo? Sim. Sandra, está me ouvindo? Perfeito. Sim. Então,
Aí é exatamente isso que você está falando, Sandra. É quando fixa, certo? Quando fixa, aí a mãe joga essa responsabilidade e vamos dizer mais profundo. O amor, né? A dedicação 100% ao filho. Eu lembro de uma atriz, de uma famosa aí do nosso tempo, há uns 25 anos, ela ficou grávida, e ela falou no programa de televisão: agora eu sei que eu nunca mais vou estar só. Olha que responsabilidade, né? Para cima do filho. Então, Esquece. isso. Então, tudo isso aí vai criando essa personalidade narcisista. E, doutor Walter, é muito interessante essas colocações suas, porque nos traz a obrigatoriedade de estar avaliando, né, o nosso próprio sentimento, digo assim, de todos aqueles que conviveram, que convivem, né, com um narcisista, desse entendimento, né, desse processo tão firme e tão decisivo para a vida de cada um, né? Que é desde o nascimento e se a gente pensar ainda embrionário, né? A fase ainda embrionária, as implicações que podem ter, né? Olha, Pode falar. analiticamente falando, gente, percebe-se o quê? Que o narcisismo, o narcisista, vamos chamar de um fenômeno mecânico. Aconteceu, exatamente isso, aconteceu lá. E nós somos resultado dessa situação. E as pessoas, elas não têm esse conhecimento, né, muito menos de tudo que o senhor falou, mas, inclusive, muitas imaginam que o narcisismo seja somente masculino, né? E nós temos isso tão, tão forte em algumas mulheres, né? Eu conheço pessoas que tornaram a vida do esposo um inferno, né? E que até a pessoa reconhecer, né? E ter coragem, e não só a coragem, mas a convicção de que deveria fazer aquilo, mas também conseguir sair dessa codependência, né? Para tomar uma atitude de estar Perfeito. conseguindo viver fora dessa relação, né? A primeira Então, pergunta. a mulher é também, né, pode ter também essa personalidade narcísica, e muitos homens têm sofrido com isso, né? A Também, primeira, a uma primeira pontuação pergunta bem... que você me fez quando a gente estava fora do ar, né? Você disse: o narcisista sofre? Eu disse: não. Quem sofre é quem convive com ele. Ó, conviver com o narcisista, né, é um sofrimento. É uma luta. Agora, é interessante, a gente não poderia perder a oportunidade que você está me dando, eu agradeço muito. Agradeço a Deus primeiro e depois a você. Eu agradeço a Deus também, o senhor está aqui. Eu tenho E aí, certeza que muitas pessoas vão estar, assim, sendo orientadas, né, através desse nosso contato. Vai ser muito importante. mas nós estamos falando, Sandra, de 1914, não é? Agora, vamos falar em 2024, que chega daqui a pouco, 110 anos depois dessa reflexão exaustiva de Freud. Imagine Freud vendo, enxergando, trabalhando no mundo pós-moderno. O narcisismo no mundo pós-moderno. Esse mundo pós-moderno que nós conhecemos, não é? É que tem várias datas, né? Alguém diz, olha, o mundo pós-moderno começou
com a Segunda Guerra Mundial. Terminou a Segunda Guerra Mundial, nasceu uma sociedade que não se encontrou até hoje. Tá? Pode ser. O Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, ele escreve sobre a sociedade líquida, e é fantástico as reflexões, são fantásticas as reflexões que ele faz do nosso tempo. E ele definiu o mundo pós-moderno, que agora, daqui a pouco eu ligo com o narcisismo, ele definiu o mundo pós-moderno assim, né? Diz que em 1985, ou seja, há 38 anos, num programa de televisão dos Estados Unidos, programa de auditório, sábado à noite, diz que provavelmente tinha 6 milhões de pessoas assistindo o programa ali, e o programa dava oportunidade para as pessoas fazerem reclamações da vida. Diz que uma mulher levantou e disse assim: eu tenho 60 anos de idade, estou casada há 35 anos e ainda não tive orgasmo. Aí o Bauman diz: hoje começou a pós-modernidade. O mundo vai ser outro a partir de hoje. Realmente, o mundo foi outro a partir daquele programa e da fala do Bauman. Mas bem perto de nós, um brasileiro chamado Jorge Forbes, ele fala de uma cultura desbussolada. E ele atribui essa cultura desbussolada ao advento da web. Aí nós vamos para 1994, está muito mais perto de nós. O que é a cultura desbussolada? A própria palavra diz, né? Uma cultura sem rumo. Por que nós estamos sem rumo? Porque nessa cultura perdeu-se os referenciais. Nós não temos referenciais de liderança. Se existem, não tem mais aquele peso. A professora não é mais aquela deusa que nós tínhamos. O encarregado da empresa já não tem mais aquela força de decisão. Ou seja, nós saímos do vertical, estamos vivendo totalmente no horizontal. Aí o que acontece? Nós estamos vivendo no horizontal. A nossa visão é daquilo que está na nossa frente. Desenvolve-se o narcisismo. Por que desenvolve? Por que potencializa o narcisismo? Porque nós entramos numa época promovida pela pós-modernidade, que é das subjetividades. Então, nós saímos da modernidade, que trabalhava a importância do coletivo, viemos para a pós-modernidade, que sai do coletivo e vem para a subjetividade. Enfim, o mundo foi entregue nas nossas mãos. Se o mundo foi entregue nas nossas mãos, nós mandamos no mundo. E é um mundo sem valores? Não, os valores estão aí. Mas valores estranhos, né? Por exemplo, eu faço uma viagem, estivemos lá no Congresso em Salvador, né? Congresso abençoado, né? Aprendemos muito. Nossa, maravilhoso. Ali, qual foi importante? O que nós aprendemos ou as curtidas que nós recebemos nas redes sociais? Ou seja, infelizmente, hoje muitos, né? Hoje se ligam mais nas curtidas, coisas. Às vezes a gente vê uma família inteira reunida e todo mundo conectado com outras pessoas através do celular. Né? E às vezes, Sandra, tá conectada com as outras pessoas, mas tem que ver quem curtiu a minha foto, quem gostou da minha foto. Então, nós estamos na época em que a marca vale mais, ou seja, a propaganda da marca vale mais que a qualidade do produto que você compra. Então, a vida está se tornando fútil, e essa vida fútil, se de um lado ela potencializa o narcisismo primário,
Do outro lado, ela aniquila com o narcisismo secundário. Aí o narcisismo primário é aquilo, né? A vestimenta, são as curtidas, aquela coisa toda. E o narcisismo secundário, sem força de reação, encontra o caminho aonde? Na depressão, nas patologias. Enfim, esse é o mundo, né, que a gente vive. Professor, o senhor falou ali do encantamento, né, pelo professor, ou então que hoje um coordenador não tem toda essa grande valia, né, que as pessoas não têm mais essa visão, assim, mas se a gente trazer isso para a família, né, há uma banalização dentro da família mesmo, né, há muitos anos se chamava pai e mãe de senhor, senhora, né? Tinha na modernidade foi se dizendo que tem que ter, né, uma aproximação maior dos filhos, né? Que senhor não tem nada a ver. Então todas essas coisinhas que não tem nada a ver vão crescendo de uma forma que hoje essa banalização da família está muito assim, em todos os locais a gente enxerga pai matando filho, filho matando pai, e uma banalização da vida mesmo, né? Isso é muito triste hoje em dia, né, professor? Essa aproximação, Sandra. Então, Sandra, esse mundo pós-moderno, né, foi como pediu, né, para que a vida tivesse nas nossas mãos. Aí você estava falando da quebra de valores e tradição, não é? Os pais, os filhos chamavam os pais de senhor. Por exemplo, eu tomava a bênção da minha avó para dormir. Bênção, vó, a avó dizia, Deus te abençoe. Era gostoso isso, os tios que apareciam. Então, nós tínhamos essa prática. Agora, essa aproximação foi requerida, foi pedida e antiga. No final do século XIX, quando a psicanálise estava entrando no cenário mundial, no final do século XIX já se percebia esse desejo de mudança, né? De que os pais fossem mais próximos do filho. Qual que é o problema? O problema é que não foi abalizada essa aproximação. Porque, assim, o pai tem que descer do pedestal que ele se encontra para entender o filho que está lá embaixo. Talvez o pai tenha descido demais da conta, tenha descido ser uma regra, e aí banalizou-se a relação pai e filho. Então, veja, há uma coisa que foi pedida e nós tivemos. O grande problema de tudo são os excessos. Tudo vai para o excesso, não é? Então, para o pai ter uma amizade com o filho, mas essa amizade tem que ter respeito dos dois lados. E, de repente, não é? Acaba-se a ideia desse respeito. Enfim, o mundo da pós-modernidade, o mundo pós-moderno, ele vem esfacelando aí com esses valores, né? E ele chama o ser humano para pensar em si. Outra coisa que nós tivemos no mundo pós-moderno, que potencializa o narcisismo, é a quebra do simbólico. O que é o simbólico? Os símbolos nos norteiam. Então, nós temos os símbolos religiosos, a minha denominação, não é? Não é? Os símbolos são importantes. O amor exagerado aos símbolos é narcisismo, mas os símbolos que nos norteiam são importantes. Os símbolos familiares, os símbolos sociais. E isso daí explica até a ideia da corrupção no país. Até a corrupção vem daí. E é narcisista a corrupção. Porque o ser humano, a partir do momento que ele assume o poder, ele perdeu essa ideia do simbólico. Ou seja, ele está acima do que aquilo representa para ele. E aí ele perde. Aí nós temos o presidente cassado, o prefeito cassado. Por quê?
porque ele pensou mais nele do que naquilo que estava na mão dele. Então, esse é o mundo, não é? Do narcisismo. Eles estão por aí. Agora, aquela pergunta, né? Ao vivo. Eles Vivi a cor. sofrem. Eu acredito que eles sofrem até por não acreditar no sofrimento. Eles acabam sofrendo essa dor. São pessoas muito sozinhas, né, professor? Eu vejo que esse eu comigo mesmo, né, os deixa muito sós, né? Sim, É, essa, isolado, né? essa, essa evidência deles se acharem, né, os maiores, os melhores, os poderosos, eu sei, eu posso, eu consigo. E algumas pessoas, digamos, não vou falar em normal, porque não é isso que a gente quer colocar, mas tipo, pessoas que não são narcisistas. É uma coisa boa, é um fator positivo, né? Só que neles, eles se engrandecem tanto que quem convive com eles acaba sofrendo. E esse sofrimento dessa pessoa que vive com eles também é alimento para eles. É uma coisa, uma Muito. simbiose muito, Você muito sabe, terrível, né? Esse ciclo hoje, assim que se forma. no mês de setembro, eu falei para o meu filho ontem, falei, Davi, eu acho que eu fiquei em dúvida, em dívida, né? Em dívida com as pessoas que nos acompanham no começo do ano, mas eu não achei tempo. Sinceramente, eu tentei de várias formas, mas eu não achei espaço para trabalhar aquela questão das crianças levando arma para a escola. É narcisismo? É. Por quê? Tudo vem de casa. Olha só, então veja, os filhos são preparados para realizar, Sandra, aquilo que os pais não foram, em muitos casos. Então, olha, você tem que ser bom na escola? Não, não, você tem que ser o melhor. É. Aí o filho chega para o pai e diz assim: pai, eu tirei 2 na prova. Mas, já fala logo, mas a maior nota foi 3. Nossa, que alívio. E Então, aqueles também, né, professor, desculpa lhe cortar, mas também tem os casos daqueles que tiram nota 8,5, 9, não teria que ser 10 para ser bom, sim, olha, né? Maria Montessori, a pedagoga, médica, palestrante, Uhum. ela diz o seguinte, né? Todos falam de paz, mas não educamos para a paz. Nós educamos para a competição. E na competição temos a base para todas as guerras. Então, Sandra, a criança tem que ser linda, mas ela não é linda. Ela tem que ser mega inteligente, ela não é mega inteligente. O grupo exige que ela seja classe média média, classe média alta, ou quem sabe classe alta. Ela não é. Então, o que ela tem para mostrar? Uma arma. E quando ela mostra uma arma na escola, ela está dizendo o quê? Olha, eu tenho poder. Uhum. Eu tenho poder de extinguir, cortar, aniquilar, acabar com tudo. Me respeite. De onde vem? Eu sou tudo aquilo que dizem que eu não sou. Exatamente. Né? É a minha fase, vamos usar Freud aqui, né? A minha fase falocêntrica, ou seja, o meu falo, o meu poder, Uhum. o que está nas minhas mãos. 8,5, não é? 8,5, 9, você estava falando. Outro dia eu falei na aula, né? Usei o exemplo. Assim, gente, é o seguinte: a menina chegou para a mãe e disse assim: mãe, sabe aquela Olimpíada de matemática que teve na escola, que falaram que ia ter? Mãe, eu fiquei em segundo lugar. Aí eu pergunto para os alunos: qual é a pergunta que a mãe faz para elas? Os alunos respondem: por que não ficou em primeiro? Aí eu digo: é pior. Tem uma pergunta pior. Tem uma pergunta para matar.
ali para matar os sonhos, o entusiasmo de quem ficou em segundo lugar. A mãe pergunta: quem ficou em primeiro? Na cabeça da menina, na cabeça do menino, ele vai aprender o seguinte, que o segundo lugar encabeça, lidera os perdedores. É o primeiro dos perdedores. O mundo pós-moderno nos convida para o narcisismo. É isso. É triste, é real, Sim. Dá para né? combater? Dá. O Winnicott, ele fala de... O Winnicott trabalha com a ideia de a mãe, é a lógica. Quando eu falo mãe acompanhado do pai, como o ambiente facilitador para o desenvolvimento da personalidade da criança. Então, ele diz que nesse ambiente facilitador, precisa de uma mãe e pai, né, de uma maternagem suficientemente boa. Aí nós temos a insuficientemente boa, não vai desenvolver o narcisismo secundário. A suficientemente boa vai desenvolver o narcisismo secundário. E a exageradamente boa, aí vai deixar lá no narcisismo primário. Você é demais e o mundo gira em torno de você. Né? E a mãe suficientemente boa é aquela que tem um olhar para a criança, tem o seio na hora certa, tem o braço, né, que segura a criança e aperta a criança contra si. Né? O momento da amamentação é um momento sério, né? Um momento de mãe e bebê, e aí é lógico, tem que ter um pai que dê cobertura, né? Não acontecer igual aconteceu com a minha professora, ela dizia, estava amamentando o bebê, o outro chorando do lado, e o marido gritando com ela que precisava uma mala para viajar. Então, o resultado, gente, vai dar uma personalidade difícil lá no futuro, mas numa outra hora a gente pode falar sobre isso, né? Então, professor, Nós eu temos um estava tempo. lembrando aqui, é, eu trabalhei muito tempo em hospital, né? E eu sempre gostei muito da maternidade, de trabalhar na maternidade. E eu orientava essas mães que, na hora que fossem amamentar, que fossem para o quarto, fechassem a porta, que aquele ambiente fosse tranquilo, que ela não sentisse nenhuma necessidade ali, então que ela tomasse um suco ou alguma coisa, né, por causa da sede, que a mãe sente e tal, e não precisasse levantar e nem chamar alguém para lhe entregar, mas que ela tivesse esse tempinho, só ela e o bebê. Eu acredito que essa parte é muito, muito importante para a mãe e para a criança, e ela tem realmente que ter esse apoio, né, da família ali, enfim, o marido, com certeza, quando esse está presente. E o senhor falou aí também, né, dessa importância da mãe segurar, amamentar, enfim, e eu fiquei lembrando aqui da gente trabalhar com adolescentes, né, mães adolescentes, né, que muitas vezes foi falho, né, para ela não tem para dar e tem um ser humano ali dependendo dela, né? Quantas falhas não acontecem, né, nessa criação ali, por mais que eu já vi muitas mãezinhas adolescentes fazendo assim um mega tratamento para o filho, sabe? Mas não são todas, né? Sabe que é E é bem difícil essa fase aí também, né? Eu vou aproveitar a oportunidade, olha, não poderia perder essa oportunidade para fazer um desfecho, né? Senão fica muito no ar. Justamente essa fala que você trouxe agora me força a fazer isso. A gente fala para os alunos, e eu falo muito, né? E já tivemos a influência em até, você que acompanha o nosso trabalho, nós já tivemos influência até em secretarias estaduais de educação e de saúde, né? Secretários de educação e de saúde pegaram essa ideia, pediram para a gente essa ideia de, olha só, os alunos estão ali e eu digo para eles, gente, nós não estamos apenas formando profissionais.
certo? Para trabalhar com a saúde mental e ganhar dinheiro. Não, nós estamos formando personalidades para auxiliar esse mundo caótico que nós estamos vivendo. Então, eu digo, olha, você está estudando aqui, não é? Então, trabalha com as mães, trabalha com as gestantes, faz isso aí nas comunidades, nas igrejas, nas escolas. Vamos ajudar aí a ter uma sociedade no futuro menos aflitiva, né? Menos conflituosa. E é assim, Sandra, vamos lá. O ser humano, nós como profissionais, como pais, nós estamos muito preocupados com a demanda. Nossos filhos têm demandas, estudam fora, então tem uma demanda grande. Nossos alunos têm demandas. Nossos funcionários têm demandas. Só que nós temos que entender que, além da demanda, existe o desejo. A demanda pode ser suprida, mas quando o desejo não é suprido, nem trabalhado, esse desejo recalcado adoece o sujeito. Por exemplo, a amamentação é uma demanda. A criança precisa do leite e ela quer o leite. A fome demanda alimento. Então, a criança com fome, ela quer o alimento. Aí a mãe, olha só, a mãe pega a criança. Ela põe o braço direito, né? Se ela é dessa, põe o braço direito. Ela deita a cabeça da criança no seu braço. Aperta a criança sobre ela. Coloca o seio na boca da criança. E com a outra mão vai alisando a cabeça. Acariciando. Vai acariciando. E, principalmente, ela vai olhando. Ela olha nos olhos do bebê. No primeiro momento, quando o bebê tem fome, essa fome é uma crise. Ele quer comida. Na verdade, ele não gosta de fome. A fome gera um conflito. Aí, a partir do momento em que a mãe supre a demanda, mas ultrapassa um pouquinho e supre também os desejos que ele não conhecia, que é o desejo, que é a ideia de relação, de atenção, a partir da segunda mamada, a partir da segunda fome, o bebê vai gostar de ter fome. Por quê? Porque o leite que ele vai receber da mãe já não é o mais importante. O mais importante são as carícias que a mãe trouxe para ele. Aí, mas por isso que eu te falei que não podíamos encerrar aquela hora. E se não teve nada disso? E se a mãe não teve condições de ser aquele ambiente facilitador? O caso está perdido? Não, o caso não está perdido. O caso vai ser reencontrado aonde? Na clínica. A clínica psicanalítica, a clínica médica, a educação, a sala de educação, o supervisor educacional serão esse ambiente facilitador. O filho vem estragado de casa e a escola tem que dar jeito, mas todos nós viemos estragados. Se tivéssemos perfeitos, nem precisava, né? Então, veja, a nossa demanda deve estar muito além da demanda daqueles que se achegam a nós. É isso, Sandra. Muito obrigado. É isso. Professor, eu vejo que nós entramos tão profundamente que nós vamos ter que repetir um encontro. Já estou aqui ao vivo lhe pedindo para que todas essas pessoas que nos assistiram aprenderam grandes coisas, com certeza, né?
E nós precisamos, acredito, ter uma continuação para que a gente possa estar identificando, né, para quem tem convivido com o narcisista, para que identifique o ciclo, né, narcísico, né, o ciclo abusivo, né, para que elas consigam reconhecer que está passando por isso, reconhecer que é isso que acontece na sua vida e também poder saber meios, né, de conseguir se livrar disso. A gente tem um conhecimento, né, através dos estudos, que o narcisismo não tem cura. Agora eu vou lhe fazer uma perguntinha final. O senhor, como psicanalista, acredita na cura ou em uma amenização, vamos dizer assim, de, Sandra, de uma personalidade narcísica? nos primeiros estudos de Freud, ele classificou, não é, o narcisismo como uma patologia psicótica. E ele dizia o seguinte: não há tratamento psicanalítico para o psicótico. Por quê? Porque o psicótico não reconhece o outro. E o narcisista não reconhece o outro. É aquele aspecto da psicanálise que nós chamamos de transferência. Então, se não tem transferência, não tem como, não é, fazer essa aliança terapêutica. Então, Freud dizia que não dá para tratar. Porém, os seguidores de Freud disseram que não, nós vamos acolher os psicóticos, nós vamos trabalhar o psicótico. Então, nós não vamos chamar de terapia, nós não vamos chamar de psicoterapia psicanalítica, mas vamos chamar de uma psicoterapia de apoio. Então, nós vamos atender. Se não tem cura, melhora. A clínica pode ser o colo que esse sujeito não teve. O colo suficientemente bom, não o colo exageradamente bom. Então, eu acredito que com o tratamento, os sintomas dilacerados que arrebentam com a pessoa, eles têm uma amenização, sim. Aliás, Mas há que haver a vontade, né? A decisão da própria pessoa, né? O reconhecimento da ajuda, sua isso. necessidade, né? Freud diz que, em linhas gerais, né, Freud disse o seguinte, que se os psicanalistas conseguirem tirar o seu paciente da sua dor histérica e colocá-lo no sofrimento comum, já está de bom tamanho. O problema é a dor histérica, mas o sofrimento faz parte da vida. E o tratamento psicanalítico, o tratamento psicológico também, né? O tratamento psicanalítico e as outras terapias vão ajudar o ser humano a conviver com o seu sofrimento. A partir de então, você vai chorar, porque o choro faz parte da vida, mas não vai morrer nas tuas lágrimas. Chore, mas não morra em suas lágrimas. Não permitem que as lágrimas utilizem das lágrimas como método catártico, como uma abreação. Utilize das lágrimas como uma descarga das emoções. Tudo aquilo que está socado no teu psiquismo, nas tuas emoções, as lágrimas podem trazer, tirar de lá e colocar para fora. Mas, quando elas vierem, que elas não nos matem, para que a gente veja essas lágrimas e continue vivendo. Professor, muito obrigado. Muito obrigado por toda essa sua visão, por todo esse alerta para que a gente esteja estudando, aprendendo cada vez mais sobre essa personalidade. Queria agradecer a você que está aqui
até agora nos assistindo. Muito obrigado. Olha, se você vem sendo, ao longo de um bom tempo, menosprezado, subjugado, enfim, que você seja manipulado, comece a prestar atenção com quem você tem vivido. Não importa quem seja, pode ser patrão, pode ser colega de trabalho, pode ser esposa, pode ser marido, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, né? Você pode estar convivendo com alguém com essa personalidade. E é importante que você busque ajuda. Então, nós vamos, com o doutor José Walter, retornar numa próxima entrevista, numa continuação, porque eu vejo que nós apenas entramos, né, para que a gente possa ainda mergulhar mais nessa personalidade, aprender mais e ajudar muito mais pessoas. Muito obrigado, professor, que Deus o abençoe e aguardamos ansiosamente o nosso retorno. Sim, teremos. Aí no próximo encontro a gente pode trabalhar como a convivência com o narcisismo, né? Isso. Sofrimento. É isso mesmo. Muito obrigado, queridos. Não esqueçam aí de acionar o sininho lá para que as nossas novas entrevistas sejam já notificadas a você, tá bom? Curta, compartilhe, siga o nosso canal, porque nós vamos sempre ter aqui muitos assuntos, vamos ter assuntos interessantíssimos que vão fazer com que você cresça, que você aprenda e que você possa estar ajudando muito mais pessoas, tá bom? Compartilhe aí. Fica com Deus. Obrigado, professor. Um abração, Sandra, Rafael, Deus abençoe vocês. Uma manhã de domingo diferente, foi muito bom, tá? Ótimo Muito dia para bom. vocês, uma Obrigado, ótima querido. semana. A gente se vê.